Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, pessoal da live. Aproveita, já dá uma corridinha lá e pega a garrafinha, porque daqui a pouco a gente vai frutificar. Separa, se tiver pet, uma garrafinha de água para o pet, uma garrafinha para a plantinha, uma garrafa se tiver alguém doente na casa. E para você que está assistindo a live. Nós somos uma casa de amor, de caridade. Estamos aqui trabalhando e vamos fazer agora uma live bem legal, com ensinamentos que todos nós aqui precisamos, inclusive vocês. Aqui tem alguém pela primeira vez. Bom, aí se tiver alguém pela primeira vez, a gente funciona, a nossa casa funciona terças, quintas, sextas e domingos. Terças e quintas às 20 horas, sexta-feira às 14 e domingo às 9 e às 10h30. Aqui na nossa casa a gente sempre dá uns recados e pede algumas coisas, porque a gente não recebe subsídio do governo. Então a gente sempre pede que vocês nos ajudem através do nosso bazar. A gente tem um bazar aqui e esse bazar é o que sustenta as nossas contas. Luz, gás, aluguel. E a gente pede a vocês que quando fizerem aquela arrumação boa na casa, forem tirar sapato, bolsa, roupa, eletrodoméstico pequeno, tragam para a gente, que a gente vai reverter isso em dinheiro para pagar as nossas contas, desde que estejam em bom estado, tá? Segundo recado, a gente acolhe também, ajuda a mais ou menos umas 30 famílias, e a gente pede a vocês que nos ajudem a ajudar. De que forma? Cestas básicas. Denise, eu não posso dar uma cesta. É muito pesado para mim, eu não posso carregar. Não tem problema. Você pode dar em dinheiro, ou o valor de uma cesta, ou parte do valor, ou uma quantia simbólica, não tem problema. Você deposita no Pix da casa e coloca cesta básica. Denise, não, esse negócio não dá para mim, não dá certo para mim, não. Não tem problema. Eu garanto que você faz compra de mercado e que lá no seu mercado, no seu armário, tem alguma coisa que você pode trazer para nossa casa. Um molho, um macarrão, um açúcar que sobrou no mês passado. Ficou lá e você... eu vou levar aquilo para casa do caminho. Ou mesmo, quando você vai no mercado fazer uma compra, você pode, ao invés de comprar, vou comprar 1 quilo de açúcar, compra 2 e traz um para a gente. Você não vai estar ajudando a casa, você vai estar ajudando a um irmão a compor a cesta de um desses irmãos. A gente ajuda mais ou menos 30 famílias. E quando você ajuda alguém, na verdade você está se ajudando. Então a gente sempre pede que vocês tragam. Não tenha vergonha, eu só tenho isso, não tem problema nenhum. Tragam, porque é muito importante para nós. Para isso, eu queria saber do Evangelho no Lar. Aqui todo mundo fazendo? Olha, para vocês verem, todo mundo aqui está fazendo. Então, isso traz benefícios. Eu convido todos vocês a fazerem o Evangelho do Lar. Denise, eu não sei fazer. Não tem problema. A gente tem um folheto explicativo aqui que fala passo a passo como você pode fazer. Denise, o Evangelho do Lar está muito difícil para mim, eu acho que eu não vou conseguir, não tem problema. Você conversa com um dos trabalhadores, a gente faz uma chamada de vídeo na hora que você quiser fazer o Evangelho e faz o passo a passo com você. Até você pegar, uma vez, 2 vezes, você vai ver como é fácil, é bom, protege a sua casa dos perigos externos. Porque a gente chega aqui em casa, tranca, medo de entrar alguém, ladrão, essas coisas. Mas a gente esquece dos irmãozinhos que vêm junto com a gente. A gente vai aqui, vai ali e traz o irmãozinho para dentro de casa. Aí começa a ter confusão, briga, bate-boca. E o Evangelho no Lar é como se fosse uma calmaria. Sabe quando a gente está, eu não estou passando bem, vou tomar um chá para ficar mais calma. É isso que o Evangelho traz. Além de ser a nossa ligação com Jesus, com a espiritualidade. Então vale muito a pena. Eu convido vocês que estão lá, é um desafio, fazerem o Evangelho no Lar e depois vem me contar o que mudou. Porque aqui,
Todo mundo já sabe. Vocês aí têm que começar a fazer também. Fora o Evangelho lá, nós temos a evangelização infantil, todo sábado às 8h30. Tragam suas crianças, filhos, afilhados, filho do vizinho, qualquer criança que vocês tenham, que queiram trazer para cá, eles vão aprender a palavra de Jesus de uma forma lúdica, por brincadeiras. A gente vai ensinando para que eles comecem cedo a ter esse contato. E não como a gente, né? Porque a gente só vem para a casa espírita quando dói o calo. Alguma coisa deu errado, uma doença, aí a gente corre para a casa espírita. Eles já vão começar, desde pequenos, a terem esse contato, que é muito importante. Acho que é isso, né? O mais importante, acho que já falei. Então, gente, eu agora convido a todos vocês a fecharem os olhos, a entrarem em sintonia com o plano espiritual. E vamos fazer agora uma pequena oração introdutória. Senhor Jesus, aqui estamos aos teus pés, rogando a tua misericórdia. Estamos aqui, errantes, pedindo, Senhor, que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas, em tudo aquilo que não conseguimos dar conta, porque sabemos que tudo que acontece tem um porquê e tem um motivo. Mas nós rogamos a Ti, Senhor, a Tua bondade, a Tua generosidade, para conseguirmos acolher e amparar dentro de nós esses problemas todos e conseguirmos lidar com eles. Pedimos, Senhor, que fortaleça o talento que nos deste, para que possamos, com maestria, aprendendo as coisas, botando em prática, passar pela porta estreita, que é o nosso objetivo. Pedimos a Senhor Jesus, aos nossos mentores em particular, a presença, os mentores da Casa do Caminho, para abraçarem esse trabalho que será feito agora. Rogamos a todos que envolvam a nossa irmã Ana em muito amor, que fará por nós a palestra dessa manhã. Bom tratamento a todos. Bom dia a todos, bom dia ao pessoal de casa. Para quem não me conhece, me chamo Ana Paula, sou do grupo da terça-feira e fui convidada para fazer a palestra para vocês na manhã de hoje. E a palestra de hoje é a lição 157 do livro Palavras de Vida Eterna, que é um livro que foi psicografado por Chico, ditado pelo seu mentor Emmanuel. E o título desta lição é Na Construção do Mestre. Quem é o mestre? Mestre Jesus. Exatamente. E essa lição, Emmanuel, sempre quando temos as lições, ele se baseia em um capítulo e versículo da Bíblia, né? No caso, o Novo Testamento, está baseado em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo do Cristo e seus membros em particular. Por que ele fala que nós somos o corpo do Cristo? Quem é Cristo? Cristo é o Filho de Deus. E quem somos nós? Somos filhos de Deus. Então, por mais que pareça uma arrogância se comparar ao Cristo, nós somos filhos de Deus assim como Cristo. E por isso Emmanuel nos convida a agirmos como Cristo. Aí a gente pensa assim, meu Deus, eu vou agir como Cristo. Quem sou eu para agir como Cristo? Mas primeiro, Cristo não é uma figura intocável. Porque é claro que na educação do passado, quando nos eram passados o Cristo, o Deus, aquele Deus que castiga, aquela coisa inatingível, né? Aquela coisa que nós não podemos pegar, alcançar, não é assim. Nós temos que pensar em Cristo como um ser humano encarnado na época, como uma pessoa que trabalhava, se recolhia nos seus momentos de oração, que compartilhava seus ensinamentos com as pessoas e que amparava, curava, cuidava, conversava sempre que podia. Então, se nós formos nos apegar a este Cristo,
que é o Cristo ao qual nós devemos nos apegar nesse momento, o que ele está pedindo para a gente? Para sermos amorosos, para sermos caridosos, para sermos pessoas melhores, para auxiliarmos aqueles que estão à nossa volta. Então é esse agir como Cristo. E aí, por mais difícil que pareça, se for muito difícil para mim pensar que estou querendo agir como Cristo, eu posso agir como a Ana. A Ana, como a Ana queria ser tratada se eu pedisse ajuda para alguém. Como eu queria que alguém falasse comigo? Em que tom? Se fosse me dar uma bronca, de que jeito eu queria que essa pessoa fosse me dar uma bronca? Eu me coloco no lugar do outro para saber como agir com ele. Aí fica mais fácil do que falar, ai, nossa, eu vou agir igual o Cristo. Põe a minha arrogância um pouco de lado, né? Se é assim pensar, né? Achar que é muito. Então, ser Cristo, ser como Cristo, na construção do Mestre, construção de amor, construção de caridade, construção de benevolência, construção de coisas boas. E aqui ele diz assim, né? O apóstolo Paulo faz-nos sentir toda a extensão da responsabilidade que nos compete à frente da boa nova, da igreja, do evangelho, da oração, que assim seja, né? Como não vamos rotular para não parecer que estamos. Não te iludas assim, fixando-te exclusivamente em afirmações labiais de fé no Senhor, sem adesão do próprio esforço ao trabalho edificante que foi reservado, sentindo, pensando, falando e agindo nessa ou naquela ocorrência. É indispensável compreender que é preciso sentir, pensar, falar e agir como se o Mestre estivesse sentindo, pensando, falando e agindo em nós e por nós. Então, o que ele quer dizer com isso? Que nós não podemos só falar, temos também que agir. Nós estamos aqui na casa, nós frequentamos a casa, algum de nós faz cursos, nós fazemos leitura de livros, às vezes vamos ali na biblioteca, pegamos livros. Aí nós lemos, nós aprendemos, nós nos empolgamos com as histórias. Mas e como nós agimos com relação a isso? Como é o nosso trabalho da porta para fora? Como é o nosso modo de ser dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, junto com os nossos familiares? Que mensagem nós estamos passando? Como nós estamos agindo? Né? E pior ainda, né? Falando no trabalho, na casa, pode até parecer mais fácil. Mas e com os nossos inimigos? Quais são as nossas atitudes? Porque a imagem que temos do Cristo, pelo menos na católica, quando nós entramos, que é o que a educação que tivemos, é aquele Cristo na cruz. Então, aquele Cristo na cruz não é aquele que morreu por nós. Não é aquele que foi apedrejado, crucificado em silêncio por nós. E não é, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que falam, não sabem o que dizem, não sabem... Então, em silêncio. E nós, quando nos irritamos, quando não fazem o que queremos, quando nos criticam ou nos dão uma bronca, como nós revidamos? Como nós agimos? Então é nesse sentido que ele traz essa lição para nós, né? Na construção do Mestre, seguindo o exemplo do Mestre. É difícil, né? Porque a nossa evolução espiritual não é a mesma do Cristo. Mas é para que nós começamos a pensar nisso. Eu fico com raiva, às vezes, quando eu vejo, eu fico nervosa, eu sou a Ana, e vocês são cada um de vocês, são seres humanos encarnados, ficamos indignados com a violência, ficamos indignados com as coisas, claro. Mas o que ele vem nos convidar? Vem nos convidar a ter aquele sentimento do Cristo. Não desejar o mal, perdoar sempre que possível. Se eu estou bravo com alguém, que briguei com um parente meu, faz anos que eu falo com ele. Mas cada vez que me lembro daquilo, me sinto mal, sinto um mal-estar. Então, o bom é perdoar. Mas, Ana, é difícil perdoar.
Tem coisa que eu não perdoo, mas pelo menos liberta. Não precisa se tornar o melhor amigo, a pessoa mais querida e juntar com aquela pessoa. Mas pelo menos perdoa e liberta, não é assim? Eu te perdoo e te liberto. E me liberto também. Porque aí eu não preciso ficar remoendo aquilo, não é verdade? E cada vez que eu remoo e lembro daquilo, o que me dá? Dor de estômago, dor de cabeça, sobe a minha raiva de novo, né? E aquilo tudo vai nos fazendo mal. Então, só o fato de não querermos desejar o mal, de não querermos o mal daquela pessoa, de desvincularmos aquela energia da raiva, do ódio, do rancor e da amargura, já é um processo de evolução. Assim como o exemplo do nosso grande mestre na explicação e muitas outras mais perseguições que ele passou e que nós sabemos disso. Então, esse formato de construção, de seguirmos o exemplo, é esse exemplo do amor. É esse exemplo da caridade. Ah, mas Ana, eu tenho uma vida corrida, eu levanto, eu vou trabalhar e aí tudo bem. Mas e no decorrer de todos esses projetos da sua vida diária, dos seus compromissos, quantas vezes você passa pela rua e alguém te pede uma informação, te pede uma ajuda, né, para ler o nome do ônibus, como faz para chegar, o nome da... Não é um processo de caridade? É. Ajudar alguém a atravessar a rua não é um processo de caridade? Eu tenho duas opções. Ajudar a pessoa que está me pedindo ajuda, ou ver que ela não está pedindo ajuda, mas ela está com dificuldade, e seguir em frente e fingir que eu não estou vendo. Não deixa de ser um gesto. Parece uma coisa pequena, ai, o que tem? Dá uma informação que a pessoa está pedindo, você finge que não está escutando. Ou não prestar atenção que aquela pessoinha está dentro do metrô e não sabe ler, está acendendo as luzinhas, mas ela não conhece. Aí ela te pergunta, qual que é essa estação? E você, está escrito? Precisa responder assim? Para nós parece pouco, mas para aquela pessoa que está precisando daquilo, quanto isso representa? Porque dar esmola é fácil. Ah, eu tô com sede, você vai lá, compra uma garrafinha de água e entrega para a pessoa e tá facinho, né? Doar aquilo que eu não quero que tá no meu guarda-roupa nas campanhas do agasalho, esse cobertor tá velho, não quero. É fácil. Mas e quando eu abro mão do que é meu, do meu tempo? Quando, por exemplo, nós estamos numa fila de supermercado e de repente para uma pessoa do seu lado e ela começa a falar. Pode ser em qualquer lugar aleatório, né? Meu Deus, essa pessoa nem me conhece. E ela tá ali contando a vida dela toda pra mim na fila. Por quê? Porque talvez ela esteja precisando conversar com alguém. Porque talvez ela não tenha quem a escute. Porque talvez ela precise de alguém que lhe dê atenção, de um abraço, de um carinho, de uma palavra amiga e que eu não tenho ninguém para dar. E aí, você está fazendo aquilo. Você que estivesse com um problemão, querendo falar com alguém, ninguém na sua casa está com a menor paciência, o mundo está carente de amizade, de respeito, de união. Você vê que dentro das casas o povo manda o WhatsApp, né? Mora num sobrado, vai. Vem jantar, vem comer, porque as pessoas não conversam mais. Você vê, você vai num evento, ai, vou comemorar um aniversário numa pizzaria, põe uma mesa de 20 metros com 30 pessoas e cada um no celular. Gente, que confraternização. É confraternizar isso. Isso é compartilhar. Então, o mundo está carente de amor, o mundo está carente de afeto, o mundo está carente de energias boas. Na abertura nós estávamos comentando sobre os trabalhos do Mestre Jesus. E aí a gente estava falando justamente isso. A gente vê tanta violência, a gente vê tanta coisa ruim, a gente liga a televisão. Antigamente você ligava a televisão no jornal porque você queria saber o que estava acontecendo no mundo. Só que agora, às vezes, a gente liga para querer saber o que está acontecendo no mundo. E é tanta coisa ruim. Exato. Ah, porque é o modelo da fraude. Só que o que acontece? Quando a gente entra nisso, que a gente vê isso, a gente vai entrando naquela energia da indignação, da raiva, do medo, da angústia. E aí, o que eles nos convidaram a pensar?
Vamos então tentar não entrar naquilo, não querer o mal daquelas pessoas que a gente está vendo, para que a gente não gere mais energia ruim. E quando a gente veja que ocorreu uma morte de alguém que faz esse tipo de coisa, para que a gente não fale, bem feito. Tudo bem, eu sei que a gente ainda tem o instinto animal de falar, tá fazendo coisa ruim, mas não compete a nós julgar. E o que a gente está precisando é de um mundo melhor, de um mundo mais leve. E se a gente não envolver o nosso planeta nessa amorosidade, as pessoas não vão continuar fazendo coisas boas, não vão se melhorar. Porque quando alguém é grosseiro com você, se você tenta falar de uma forma agradável, ela não fala, ai, desculpa, não sei o que ter falado assim. Ela se sente mal. Se uma pessoa começar a gritar com você e começar a falar baixo, você percebe que ela vai abaixando o tom de voz para querer te ouvir? Então é aquela lei da ação e reação. Trocar a violência pelo amor, trocar a briga pelo afeto, estender a mão, auxiliar, ser caridoso. Isso é a construção do mestre. Isso foi o ensinamento maior que ele deixou para a gente. Claro, nosso espírito não tem a mesma evolução, mas se nós estamos reencarnando em novas vidas, é justamente porque estamos buscando essa melhora. Estamos querendo crescer como espíritos. Porque seres encarnados é uma batalha. O mundo é pesado, as coisas são difíceis, né? A gente faz um projetão para vir aqui se melhorar e chega aqui a gente tropeça, porque é difícil. Mas quando a gente se liberta desse corpo e que a gente volta para a erraticidade, que é o nosso verdadeiro mundo como espírito, que a gente tenha evoluído, que a gente possa se melhorar, que a gente possa estar num lugar melhor, que possamos servir no amor. Mas a gente está precisando exercitar esse amor aqui. E a gente está deixando com que todas essas coisas apaguem essa brasazinha, essa chama de Deus e do Cristo que existe em nós. A gente está se contaminando e está se fazendo mal. Então, por isso que ele está insistindo, gente, esse livro é de 1950, né? Nós estamos em... E olha só como mudaram as coisas, mas as situações são as mesmas. Os formatos são diferentes, mas a falta de amor, a falta de empatia, a falta de respeito, né? Por que a gente vai brigar? Às vezes a gente está numa reunião em família. A gente às vezes briga por uma besteira, por um futebol, por uma religião. Gente, a gente tem que aprender a respeitar o que cada um é. Se a pessoa gosta de ir na igreja, se a pessoa vai na casa espírita, se a pessoa não vai a lugar nenhum e reza dentro da casa dela, faz as orações dela, e onde tiver um ou mais falando em nome de Deus, ele estará com a gente, não é? Não é isso que diz. Se eu não quero ir na casa de oração, mas eu quero ver. O que importa é a forma como eu trato as pessoas. Porque quando eu desencarnar, nada eu vou levar. Nem minha roupinha, nem meu corpinho, se era magrinho, gordinho, altinho, baixinho, a casa, o carro, sei lá eu o que mais. Vai levar só o quê? Isso aqui vai ficar tudo aqui, vai apodrecer. O povo vai brigar pelo que a gente deixar, por quê? Mas as minhas atitudes, os meus atos, as coisas que eu fiz, aquilo que eu construí, aquele que eu ajudei, os bons exemplos para que falem bem de mim mesmo quando eu me for e não fiquem falando mal de mim para prejudicar a minha evolução e meu tratamento lá. Tudo isso é o que vai importar de verdade. Então, por isso, se não dá para ser igual a Cristo, pelo menos olha para dentro de você mesmo e fala, como eu queria ser tratado nesse momento. Se eu não for pensar como Cristo agiria, pelo menos assim, como eu agiria se eu estivesse precisando disso, se eu precisasse de apoio, se eu precisasse de ajuda. Como eu me sentiria se alguém criticasse a roupa que eu estou usando, o sapato que eu estou calçando, a
forma como eu ando, como eu falo, a forma que eu escolhi viver, desde que eu esteja vivendo de uma forma que não está prejudicando ninguém. Não importa qual é o meu tamanho, a cor do meu cabelo, se eu estou com a unha feita, se eu estou de sapato novo, o carro, a casa, tudo isso que as pessoas hoje dão valor e ficam jogando na cara, fazendo os outros se sentirem mal por conta disso, e aí todo mundo cada vez quer buscar mais o materialismo, e aí fica se sentindo endividado, se sentindo pesado porque não tem, porque não foi, porque não alcançou. Por quê? Será que é isso que Cristo queria pra gente? Será que é isso que Deus quer pra gente? Essa vida o tempo todo correndo. Claro, precisamos pagar contas, precisamos trabalhar, precisamos sim. Mas será que a gente precisa de tudo isso que estão cobrando que a gente tem? Que estão querendo da gente? A pessoa quer escolher a sua religião, quer escolher a sua roupa, quer escolher o seu sapato, quer escolher a cor do seu cabelo, quer se meter se você está gordo, se você está magro. É sobre isso. Então, o convite do nosso irmão hoje é essa reflexão de como estamos agindo, de como estamos tratando as pessoas, de como estamos contribuindo para a boa vibração do nosso planeta, para a boa vibração da nossa casa, do nosso trabalho, dos lugares que a gente frequenta. Se nós estamos respeitando e sendo respeitados, se estamos dando amor e recebendo, porque a gente vai dar o que a gente recebe, a gente vai receber o que a gente dá e assim vai. Então, se a gente for plantando essa sementinha de amor, se a gente for tratando tudo e todos de uma forma melhor, a gente pode contribuir para a evolução e a melhora do nosso planeta, do nosso convívio em sociedade e da nossa vida também. Então, essa era a mensagem de hoje. Claro que muito simplificado, porque se a gente tivesse sempre, cada um de nós aqui teria uma historinha para contar, a gente podia compartilhar, a gente podia discutir, mas a intenção é que pelo menos a gente pare para pensar na forma que estamos tratando, na forma que estamos sendo tratados e na importância do exemplo do Cristo no caminho do amor, da caridade, e não é dessa caridade material, né? Da caridade e de um mundo melhor que todos nós estamos buscando, livre dessas violências todas e com mais empatia. Eu vou agora terminar com o pessoal da live e aí depois a gente começa a chamar vocês para o tratamento, tá bom? Então agora, né, nesse momento de paz e de tranquilidade, nós vamos emanando os nossos melhores sentimentos de paz, de tranquilidade, de amor, envolvendo todo o nosso planeta na luz rosa do amor, na luz verde da saúde, na luz branca da espiritualidade e da paz. De todos os locais, lugares, como hospitais com pessoas precisando de ajuda, nas ruas onde alguns se encontram morando, nos lares que se encontram em desarmonia, nas casas de oração, inclusive naquele lugar que a espiritualidade acha que precise, que seja levada essa intenção de paz, amor, tranquilidade e saúde. E que os mentores da nossa casa, do caminho, assim como da casa de cada um que aqui se encontra e que está assistindo essa live, possa adentrar aos lares, fazendo uma limpeza, harmonizando, colocando vibrações de harmonia, de saúde, levando paz e prosperidade, fluidificando as águas, colocando o que for necessário para cada um. E que a nossa semana seja abençoada, iluminada, guiada pelo nosso Mestre Jesus, nos dando força, amparo, proteção e muita coragem e determinação. Muito obrigado, uma boa semana e até a próxima.